Creepy Real. Isso foi em janeiro de 2017, em Belo Horizonte. Eu me lembro porque era uma daquelas noites de verão abafadas. O tipo de noite em que o calor não vai embora, mesmo depois do sol se pôr. Meu nome é Amanda. E naquele mês, eu estava indo com bastante frequência na piscina do Centro Esportivo Municipal. O trabalho estava me estressando. Eu trabalhava em um escritório no centro, com e-mails intermináveis. E nadar era a minha forma de relaxar. Naquela noite, eu cheguei tarde, por volta das 7:30 da noite, pensando que eu teria o lugar só para mim. A piscina estava quase vazia, do jeito que eu gostava. Alguns senhores estavam guardando suas toalhas, e uma criança espirrava água na parte rasa com a mãe. O salva-vidas, um universitário chamado Guilherme, acenou dando tchau enquanto saía mais cedo. "Fechem o portão quando saírem, pessoal", ele gritou. Isso era típico de um lugar como aquele. Com cortes de orçamento, ninguém ficava por lá depois do pôr do sol. Eu não me importava. A água estava fria em contraste com o ar úmido, e tinha aquele cheiro forte de cloro. As cigarras cantavam nas árvores como um som de fundo. Eu entrei na parte funda, ajustando meus óculos. Nadar era a minha rotina, de forma lenta e constante, deixando a minha mente vagar. As preocupações do trabalho desapareciam a cada abraçada. O sol estava se pondo, deixando o céu alaranjado e esticando as sombras pelo chão. A cerca de arame em volta da piscina balançava um pouco com a brisa. Mas eu ignorei. Aquele era o meu momento. Depois de umas 10 voltas, eu parei na borda para recuperar o fôlego. Os outros nadadores já tinham ido embora. Era só eu e o barulho suave da água. Eu limpei a água dos meus olhos e olhei ao redor. O estacionamento além da cerca parecia vazio. O meu Celta surrado era o único carro que restava. Bom, eu pensei, paz. Mas então eu senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. Sabe essa sensação? Eu olhei para as árvores do lado de fora da cerca, a uns 6 metros de distância. Nada além de sombras. Deve ser paranoia de tanto ouvir podcast de crime, pensei. Eu ignorei e voltei para a água. Mais algumas voltas e eu parei de novo. Desta vez eu ouvi algo, um rangido fraco, como o do portão se abrindo. Eu me virei boiando na água. O portão estava entreaberto, mas não havia ninguém lá. Vento, talvez, pensei. Eu chamei. "Oi?" Minha voz ecoou nas paredes de azulejo, parecendo pequena. Nenhuma resposta. As cigarras continuavam o seu zumbido. Eu nadei em direção à parte rasa, mantendo os olhos no deck. Foi quando eu o vi. Uma pessoa saindo de trás dos vestiários. Era um cara alto, de ombros largos, e ele usava um casaco com capuz, mesmo com o calor de uns 30 graus que estava fazendo. O rosto dele estava escondido na sombra do capuz. Ele não se movia como alguém que pertencia àquele lugar. Ele estava apenas parado, com as mãos nos bolsos, olhando diretamente para mim. Meu estômago se contraiu. Quem usa um casaco nesse calor? Pensei. Talvez um corredor, mas não. A postura dele estava errada. Ele estava muito parado, muito focado. Eu nadei para trás um pouco, fingindo ajustar minha braçada, mas meu coração estava acelerando. "A piscina está fechando", eu disse, tentando soar casual. Ele não se moveu, não disse uma palavra. Então ele começou a andar, lentamente pela beirada, em direção à parte funda. Eu ouvia o som de botas no concreto. Não eram tênis, eram botas, pesadas. E ele tinha algo na mão, uma lanterna. Ela balançava solta como se ele estivesse pronto para usá-la para outra coisa. Eu bati as pernas com mais força, mirando na escada. A água parecia mais densa agora, me puxando para baixo. Por que ele não ia embora? Minha mente disparou. Eu já tinha visto notícias sobre coisas assim. Malucos em lugares públicos depois do horário. Belo Horizonte é segura, na maior parte do tempo. Mas parques à noite? Nem sempre. Eu alcancei a escada e me puxei para fora. A água pingando por todo lado. Meus pés estavam frios no chão. Eu peguei minha toalha rapidamente, me enrolando nela, e fui em direção ao portão, andando rápido, sem correr.
Não demonstre medo, pensei. Ele acompanhou o meu ritmo, andando paralelamente do outro lado da piscina. Aquela lanterna se acendeu. Um feixe de luz forte bem nos meus olhos. Eu me encolhi, cega por um segundo. Que porra é essa? Eu murmurei baixinho. A luz se apagou, e ele estava mais perto agora, agachado na beirada como se estivesse medindo a distância para pular. O pânico bateu com força. Eu corri para o portão, meus pés descalços batendo no concreto molhado. Atrás de mim, os passos dele aceleraram, e então um som que me congelou por dentro. Uma risada baixa, arrastada, como se ele estivesse esperando por isso. Eu puxei o portão com força. O metal bateu alto, e eu corri para o meu carro. Chaves? Onde estão minhas chaves? Na minha bolsa, perto da espreguiçadeira. Não. Eu as tinha deixado no carro, destrancado. Hábito estúpido. Eu pulei para dentro, tranquei as portas. O motor rugiu, e os pneus cantaram quando eu saí. No retrovisor ele estava no portão, apenas parado ali, com a lanterna balançando. Ele não estava me perseguindo, estava observando. Eu dirigi direto para casa, com as mãos tremendo no volante. Liguei para a polícia do meu apartamento. Mas o que eu poderia dizer? Um cara me assustou na piscina. Eles registraram a ocorrência. Disseram que iriam verificar. Nunca mais tive notícias. Isso foi há mais de 2 anos. Eu parei de nadar lá. Eu tinha 15 anos naquelas férias de julho. E a minha família decidiu passar a viagem em um hotel em Caldas Novas. Era um daqueles resorts gigantes, com piscinas, fliperama e um monte de famílias para todo lado. Nós ficamos lá por 2 semanas, para fugir do frio de São Paulo. Meus pais me deixavam dar umas voltas sozinho durante o dia, enquanto eles relaxavam na piscina ou iam nos parques aquáticos por perto. Foi assim que eu conheci o Caio. Ele também estava hospedado no hotel. Um cara de 18 anos, de Goiás. Pelo menos foi o que ele me disse. Ele parecia descolado no começo. Ele era alto, com um cabelo castanho bagunçado e um sorrisinho de canto de boca constante, como se ele estivesse sempre aprontando alguma. O Caio era meio esquisito desde o início. Ele estava sempre arrumando confusão, como entrar na academia depois do horário, ou mexer nas máquinas de salgadinho para pegar coisa de graça. Uma vez, ele me convenceu a ajudar a trocar as placas dos banheiros masculino e feminino, só para ver a reação das pessoas. Foi engraçado. Mas pensando bem, foi idiota. Ele era elétrico, pilhado, sempre falando de zoeira e de como a vida era chata sem um pouco de caos. Eu não tinha muitos amigos da minha idade no hotel, então eu andava com ele. Meus pais o conheceram uma vez no saguão e acharam que ele era educado o suficiente, mas me avisaram para não me meter em encrenca. Tudo mudou na nossa 4ª noite lá. Era por volta das 2 da manhã, e eu estava no meu quarto mexendo no celular, tentando não acordar meus pais na cama ao lado. Meu celular vibrou com uma mensagem do Caio. E aí, mano? Sem sono. Bora tocar umas campainhas? Tocar e sair correndo. Estilo antigo. Me encontra no corredor em 5. Eu pensei 2 vezes por um segundo. Era tarde e o hotel estava silencioso. Mas a ideia parecia divertida. Eu estava entediado e o Caio tornava tudo emocionante. Eu calcei meu tênis, peguei meu cartão do quarto e saí de fininho. As luzes do corredor estavam fracas e o carpete abafava nossos passos. O Caio estava esperando perto dos elevadores, com um sorriso de idiota. Esse andar é perfeito, ele disse. A maioria é gente velha que dorme cedo. Nós começamos no 3º andar, batendo de leve nas portas e depois correndo para se esconder na esquina do corredor. Nas primeiras vezes, a gente ouvia resmungos ou portas se abrindo, e a gente segurava o riso. Ninguém nos pegou, parecia inofensivo. Coisa de moleque. Depois de uns 20 minutos, a gente já tinha batido em umas 6 portas. O Caio estava ficando mais sem noção, batendo mais forte a cada vez. Só mais uma, ele disse, me levando em direção ao fim do corredor. Foi aí que as coisas ficaram estranhas. Ele me levou para um corredor lateral que eu não tinha notado antes. Era mais estreito, com uma placa de acesso restrito, parcialmente coberta por uma planta. As luzes estavam piscando um pouco e cheirava a mofo, como um carpete velho que não era limpo há um tempo.
Por que aqui? Eu perguntei. Mas o Caio só fez shh e continuou andando. No final havia uma porta com a placa manutenção, e ela estava um pouco entreaberta. O Caio a empurrou um pouco, espiou para dentro, e depois se virou para mim com aquele mesmo sorrisinho. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, eu o vi. Um homem velho parado ali na penumbra, bem na entrada da porta. Ele era alto e magro, e estava usando uma jaqueta cinza desbotada e calças que pareciam de uniforme de hotel, mas mais sujas. O rosto dele era pálido, com rugas profundas, e olhos que pareciam escuros demais, como sombras. Atrás de mim, eu ouvi a voz do Caio, mas não era mais um sussurro. Ele gritou, bem de trás de mim. Pai, ele tá aqui, a janta de hoje, pega ele. Eu congelei por uma fração de segundo. O quê? Janta? Meu coração disparou no peito. Eu me virei de uma vez. E o Caio estava se jogando em cima de mim. O rosto dele contorcido em algo maldoso. Nada. Brincalhão. Ele era maior que eu, mais forte pelo que ele dizia sobre malhar. Eu não pensei. Eu só reagi. Quando ele tentou me derrubar, eu dei um soco com força e acertei bem no nariz dele. Fez um barulho de algo quebrando, e o sangue espirrou. Ele deu um grito de dor e cambaleou para trás, segurando o rosto. Eu saí correndo. Minhas pernas pareciam gelatina, mas eu corri em direção ao corredor principal, meus tênis batendo no chão. Atrás de mim, eu ouvi o Caio xingando, e o velho se arrastando atrás de nós. Pega ele, o velho rosnou. A voz dele era grossa, meio arrastada. Eu não olhei para trás. Cheguei no corredor principal e corri para as escadas. Deixei o elevador para lá porque parecia lento demais. Desci 2 lances, meu fôlego queimando nos pulmões. O hotel estava completamente silencioso. Nenhum funcionário da noite, nenhum hóspede andando por aí. Eu saí com tudo pela porta lateral para a área da piscina. O ar úmido da noite de Goiás me atingiu como uma parede. A piscina estava iluminada com luzes subaquáticas, brilhando em azul no escuro. Ninguém por perto, eu não parei. Pulei direto nela de roupa e tudo, mergulhando na parte funda. A água estava fria, dando um choque no meu corpo. Eu nadei até o fundo, a uns 2,5 metros de profundidade, e me encolhi lá, segurando a respiração. Meus pulmões gritavam, mas eu fiquei embaixo d'água, espiando, para cima através da superfície ondulada. Bolhas escapavam do meu nariz, então eu o vi. O velho saiu pela porta, olhando em volta na área da piscina. Ele se movia devagar, como se estivesse cheirando o ar. Eu sei que você está escondido aqui, garoto, ele chamou, a voz dele ecoando no concreto. Eu vou te achar. Você não pode correr para sempre. Minha visão ficou embaçada por causa do cloro, mas eu aguentei, contando os segundos. 30, 40. Meu peito estava em chamas. De repente eu ouvi outra voz, familiar à do meu pai. Com licença, senhor. Você viu o meu filho? Ele tem 15 anos, mais ou menos dessa altura, usando uma camisa azul. Meu pai devia ter acordado, notado que eu tinha sumido e vindo me procurar. Ele estava lá de pijama, com a lanterna do celular ligada. O velho fez uma pausa. Não vi ninguém, ele resmungou, parecendo irritado. Foi quando eu não consegui mais segurar. Eu me impulsionei do fundo e subi para a superfície, puxando o ar com força. A água escorria pelo meu rosto enquanto eu boiava. Pai! Eu gritei, minha voz falhando. Meu pai se virou de uma vez, os olhos arregalados. Que porra é essa? Sai daí! Ele correu para a beirada e me ajudou a sair, passando o braço em volta dos meus ombros trêmulos. Eu olhei para trás. O velho estava se afastando, sumindo nas sombras perto da porta. Não sumindo como um fantasma, mas escapulindo rápido, como se não quisesse ser visto. Quando meu pai olhou, ele já tinha desaparecido. Nós voltamos correndo para o nosso quarto, pingando água por todo lado. Minha mãe estava acordada e parecia muito preocupada. Eu contei tudo a eles. A zoeira, o Caio me levando para aquele corredor, o velho, o grito sobre a janta. Parecia loucura até para mim. Meus pais trocaram olhares. Querido, você tem certeza que eles não estavam só te zoando? Minha mãe disse. Às vezes, os garotos fazem brincadeiras pesadas. Meu pai concordou.
Provavelmente uma dupla estranha de pai e filho tentando te assustar. A gente avisa a recepção de manhã, mas amanhã chegou. E quando nós perguntamos sobre o Caio e o velho, o pessoal do hotel checou a lista de hóspedes. Desculpe, senhor, não temos nenhum hóspede com o nome Caio, de Goiás. Eles também disseram que não havia nenhum velho com aquela descrição na equipe, ou como hóspede. Nós ficamos o resto das férias. Mas eu não saí muito do quarto depois daquilo. Eu bloqueei o número do Caio. Talvez eles tenham ido embora naquela noite. Ou talvez tudo tenha sido uma armação para me deixar apavorado. Tudo começou há uns 6 meses. Logo depois que a minha esposa Laura e eu nos mudamos para a nossa casa nova. Em um condomínio tranquilo no interior de São Paulo. Nós estávamos empolgados, porque a casa tinha um quintal privativo com piscina. Era a nossa primeira casa de verdade, depois de anos em apartamentos. E a gente queria que fosse o nosso cantinho de paz. Os vizinhos pareciam normais no começo. Uma família ao lado com 2 filhos, um menino de uns 8 anos e uma menina de uns 6. O pai deles, o Marcos, trabalhava com construção e a mãe era enfermeira, às vezes fazia plantão à noite. A gente se cumprimentava com um aceno de cabeça algumas vezes, mas era só isso. O problema começou com as crianças. O quintal deles ficava bem nos fundos do nosso, separado por uma cerca de madeira de uns 2 metros de altura. No início, era só uma bola ou outra que caía na nossa área da piscina. Eu ouvia o barulho na água, ia lá fora e jogava de volta, sem problemas. Mas depois, a coisa piorou. Todo dia depois da escola, eles jogavam brinquedos por cima da cerca de propósito. Discos de plástico, bonecos, até um dinossauro. Não era acidente. Eu podia ouvir eles dando risada e dizendo, joga mais alto. O filtro da nossa piscina começou a entupir com detritos. E a Laura ficou irritada porque ela gostava de nadar, em paz. Depois começou a campainha. Eles vinham na nossa porta da frente e apertavam o botão sem parar como se fosse um jogo, até um de nós atender. O menino dizia, nosso brinquedo caiu aí. Podemos pegar? Nós tentamos ser legais no começo. Eu os deixava entrar pelo portão lateral. Eles pegavam as coisas e iam embora. Mas isso acontecia com tanta frequência, às vezes 5 vezes por dia, que a gente começou a se sentir invadido. A nossa área da piscina era privada. A gente tinha espreguiçadeiras, plantas, até um barzinho montado. A gente não queria estranhos passando por ali o tempo todo. Em um fim de semana, a Laura e eu conversamos sobre isso. Isso tem que parar, ela disse. É a nossa propriedade. Então, na próxima vez que eles tocaram, eu abri a porta e disse com firmeza, olha, crianças, vocês não podem continuar jogando as coisas aqui. E não, vocês não podem mais entrar. Eu jogo os brinquedos de volta quando eu os vir. A menina fez pico e o menino pareceu bravo. Mas eles foram embora, eu pensei que era o fim. Não era. Os arremessos ficaram mais frequentes, como se eles estivessem nos testando. Brinquedos se acumularam no nosso quintal. Uma arminha de plástico, uma Barbie, até um carrinho de controle remoto que ficou zumbindo até a bateria acabar. Eles tocavam a campainha de qualquer jeito, mesmo eu tendo dito não. Uma vez o menino tocou por 1 minuto inteiro sem parar. Eu ignorei, mas a Laura ficou assustada. E se eles pularem a cerca? Ela perguntou. Eu chequei a câmera da nossa campainha, mais tarde, e com certeza as crianças estavam lá, sussurrando e rindo antes de sair correndo. A coisa ficou feia quando o Marcos se meteu. Alguns dias depois de eu parar de deixar as crianças entrarem, ele apareceu na nossa porta à noite. Ele era um cara grande, talvez 1,90 m, com tatuagens nos braços do trabalho na construção. E aí, cara, ele disse sem sorrir, meus filhos dizem que você está ficando com os brinquedos deles. Isso não é legal. Eu expliquei educadamente que eles estavam jogando de propósito e que eu estava jogando de volta. Ele me encarou feio. Só deixa eles pegarem as coisas deles. Não custa nada. Eu me mantive firme. Desculpa, mas é a nossa propriedade. Diga a eles para pararem de jogar. Ele resmungou algo baixinho e foi embora. Naquela noite, mais brinquedos voaram por cima da cerca.
Com mais força do que antes, um deles bateu na nossa porta de vidro com um estalo. A Laura e eu instalamos luzes extras no quintal e nos certificamos de que os portões estavam trancados. Eu viajava muito a trabalho. Eu sou representante de vendas de uma empresa de tecnologia. Então a Laura ficava sozinha em casa algumas noites. Ela começou a checar as portas 2 vezes antes de dormir. "Eu não gosto daquele cara", ela disse. "Ele me dá uma vibe ruim." Então veio a noite que mudou tudo. Era uma terça-feira de julho, quente e úmida. Eu estava em um hotel em Belo Horizonte para uma conferência, a umas 2 horas de distância. A Laura me mandou uma mensagem de boa noite por volta das 11 da noite, dizendo que estava assistindo Netflix e que logo iria para a cama. Eu adormeci cedo. Meu telefone tocou às 2h17 da manhã. Era a Laura, sussurrando freneticamente. "Tem alguém na porta. Eles estão batendo com força." Meu coração despencou. Eu me sentei, pegando meu notebook para checar o aplicativo da câmera. "Se tranque no quarto e ligue para a polícia se a coisa piorar." Pelo aplicativo, eu vi o Marcos na nossa varanda, iluminado pela luz de movimento. Ele estava socando a porta com o punho, tão alto que ecoava. "Abre!" ele gritava. "Eu sei que você está aí. Me dá os brinquedos dos meus filhos." A Laura estava apavorada. Ela disse que ele parecia bêbado ou com raiva, então ele começou a chutar a porta. O batente tremeu na imagem da câmera. "Ele está tentando arrombar", ela disse. Eu liguei para a polícia do meu quarto de hotel, dando nosso endereço e descrevendo o que eu vi ao vivo pela câmera. "Minha esposa está sozinha e o vizinho está atacando a porta. Por favor, se apressem." O atendente disse que as viaturas estavam a caminho. De volta ao telefone com a Laura, eu ouvi um barulho de vidro quebrando. "Ai, meu Deus, a janela da cozinha." Ela chorou. O Marcos tinha dado um soco nela. Eu vi pela câmera do quintal cacos de vidro caíram para dentro. E ele estava enfiando o braço, tentando alcançar a trava. A Laura gritou e correu para o andar de cima, barricando a porta do quarto com uma cadeira. Sirenes da polícia soaram ao longe no áudio da câmera. O Marcos congelou. Depois, recuou da varanda, mas era tarde demais. 2 carros da polícia pararam. Com as luzes piscando, os policiais pularam para fora, com as armas em punho, mãos para cima. "Deita no chão." O Marcos levantou as mãos, mas discutiu. "Isso é... Eles roubaram meus filhos. Eles o algemaram ali mesmo, no nosso gramado." A Laura espiou pela janela. Ainda no telefone comigo, um policial entrou para checar como ela estava. E ela mostrou a janela quebrada. Havia sangue no vidro. O Marcos tinha cortado a mão ao dar o soco. Enquanto eles o levavam para a viatura, o Marcos se virou e olhou diretamente para a Laura através da porta aberta. A câmera pegou a cena com clareza. "Eu vou te matar um dia." Mesmo algemado, com a polícia o segurando, ele disse isso calmamente. Como uma promessa. Os policiais ouviram também e anotaram como uma ameaça. Eu dirigi para casa imediatamente, chegando ao amanhecer. A Laura estava abalada, me abraçando com força. No fim, a polícia levou o Marcos preso por tentativa de invasão, por quebrar as coisas e pela ameaça. Ele passou a noite na cadeia, e nós conseguimos uma ordem de restrição. A esposa dele veio no dia seguinte, se desculpando profusamente, dizendo que ele tinha problemas de raiva por causa do estresse no trabalho. As crianças pararam de jogar brinquedos, e a família ficou na deles, mas o medo permaneceu. Nós consertamos a janela com vidro reforçado e adicionamos mais câmeras. A Laura agora se assusta com qualquer barulho à noite. Eu revejo aquela gravação da câmera às vezes, ouvindo a voz dele. "Eu vou te matar um dia." Ele está solto sob fiança, morando ao lado. E se ele cumprir a promessa? A gente pensa em se mudar, mas as casas são caras. Por enquanto a gente tranca tudo com força e torce para que tenha acabado. Mas em momentos de silêncio, eu me pergunto se uma noite ele vai tentar de novo.